Olá pessoal, estamos iniciando nossa terceira aula da disciplina Introdução à Administração Financeira. Matéria esta aplicada nos cursos de nível superior de Administração de Empresas e Ciências Contábeis. Quem vos fala é o professor Ricardo Firmino. Sou graduado em Administração de Empresas, assim como em Ciências Contábeis, pós-graduado em Gestão Financeira Empresarial e atuo como professor universitário de algumas instituições de nível superior e também à frente administrando e gerenciando o escritório de contabilidade chamado de Firmino Contabilidade, tá certo? Vamos iniciar a nossa aula de hoje apresentando os objetivos principais da aula, tá certo? Nós estamos aí com uma sequência de aulas, pequenas aulas gravadas, com o objetivo de apresentar os principais pontos da administração financeira, as teorias estudadas e os conceitos que essa disciplina tão incrível nos traz. E no momento estaremos aqui abordando 3 objetivos principais da aula de hoje, tá certo? Até porque dentro desses objetivos nós vamos apresentar outros objetivos, tá certo? Mas os objetivos principais e não os secundários, o primeiro é a apresentação dos objetivos da AF, que é a abreviação de Administração Financeira, que é muito importante, elencar os objetivos da administração financeira. O segundo dentre eles é compreender diferenças entre receita e lucro. É uma abordagem bastante importante, apesar de ser conceitos simplórios, de fácil entendimento, mas ainda há uma certa dificuldade em fazer uma diferenciação ou muitas vezes por parte do estudante ou de quem vem adentrar nesse universo acaba tendo algumas dúvidas acerca de diferenciação entre receita e lucro, apesar que é bastante fácil de assimilar, porém é importante sempre estar ressaltando essa temática importante. E o terceiro e último objetivo principal da aula de hoje é entender a importância dos grupos de interesse financeiro, que nesse caso em especial nós estaremos abordando aqui 2 grupos principais de interesses financeiros. A aula vai ser bastante dinâmica, bastante importante para quem quer ter o conhecimento básico, introdutório da administração financeira, até porque o nosso foco aqui não é trazer um conhecimento avançado, mas sim uma introdução, uma base da administração financeira para aqueles profissionais que não têm um total conhecimento ou domínio das ferramentas de gestão financeira. Então vamos lá. Introdução. É a administração financeira que cuida dos recursos financeiros da instituição. A gestão financeira eficiente e eficaz possibilita não apenas o controle das finanças empresariais, como também o desenvolvimento sustentável das demais áreas organizacionais. Isso daqui é muito importante. É óbvio que nós sabemos que a administração financeira trata dos recursos financeiros das organizações, e há uma responsabilidade muito grande sobre a área da administração financeira e sobre o setor financeiro de cada empresa, pois ele é o termômetro de desenvolvimento da instituição. Quando o financeiro de uma empresa ele está elevado, ele está bem organizado, ele está bem gerenciado, há o desenvolvimento nítido dos demais setores, porque nós sabemos que dentro das instituições não importa o tamanho ou o porte da instituição, se ela é microempresa, se ela é uma empresa de pequeno porte, se ela é uma empresa de médio porte ou empresa de grande porte. Sempre haverá, seja de maneira direta ou indireta, a diferenciação das áreas. Então nós temos a administração geral, que está debaixo da tutela de um presidente ou de um diretor, de um empresário, um proprietário, um administrador. E aí nós temos as demais áreas, que é o departamento financeiro, que é o objeto de estudo da administração financeira como um todo, mas nós temos outros setores, como o departamento pessoal, o RH, recursos
humanos, nós temos o departamento de marketing e planejamento, nós temos a área de produção ou comercial, dependendo da estrutura da empresa, nós temos a área logística da empresa, a área de TI, ou seja, são várias áreas, mas que todas elas, para que elas venham a estar em um processo de desenvolvimento sustentável, ou seja, elas se manterem, elas não apenas estarem em crescimento, mas ela proporcionar um crescimento, um desenvolvimento para a instituição como um todo. Então, as demais áreas dependem do processo de eficiência e de eficácia do departamento financeiro, pois quando o departamento financeiro ele é eficiente e eficaz, ele possibilita, além do controle financeiro da empresa, também o crescimento sustentável do RH, do marketing, da área de projetos, da área de TI. As demais áreas também são beneficiadas pelo bom gerenciamento do departamento financeiro. Por isso, daí a importância de se ter profissionais capacitados, profissionais que venham atuar de maneira enfática e decisiva na gestão dos recursos financeiros empresariais. Por isso que a administração financeira ela trata com 2 objetivos principais. Nós vimos no slide anterior os 3 objetivos da nossa aula, porém, nesse slide, o slide 5, nós estaremos aqui apresentando os objetivos principais da administração financeira, que, lógico, a administração financeira tem muitos objetivos e ela tem uma gama de assuntos que são tratados dentro do ambiente financeiro imenso. Porém, dentre esses conteúdos, esses aspectos, existem 2 que podemos dar como bases, ou seja, que existe um grau de importância significativo dentro da área financeira. E quais são eles? Primeiro, a rentabilidade e o segundo, a liquidez. E aí, aqui, conforme nosso material, a rentabilidade é a lucratividade, ou seja, o melhor retorno possível do investimento, e a liquidez é a conversão rápida dos ativos em dinheiro. É importante ressaltar que rentabilidade está associado ao lucro, ao retorno do investimento. É lógico que toda e qualquer entidade ou pessoa física, quando ela aplica recurso em uma determinada área ou setor específico, ela quer o retorno daquilo, até porque é isso que nós fazemos ao longo da nossa trajetória, da nossa vida. Nós investimos um pouco do nosso tempo, um pouco do nosso recurso, das nossas forças, em algo para que isso venha dar um retorno, seja um retorno imediato, seja um retorno de médio ou de longo prazo, mas todo investimento ele é feito com base em retorno, em lucro. E assim, não é exagero dizer que a razão de existir das empresas é o resultado, é o lucro. Não querendo falar de modo apenas numa visão financeira capitalista, mas mostrando que em tudo que nós fazemos como seres humanos ou como organização, nós fazemos com objetivo e nós fazemos com a questão de alcançar esses objetivos, de obter os resultados. Então a rentabilidade ela vai trabalhar justamente o ganho que as empresas ou pessoas que fazem a aplicação desses recursos, eles vão ter de retorno. E que esse retorno ele venha a ser positivo, porque muitas vezes o retorno, ou seja, o feedback dado em alguns investimentos, ele passa a ser negativo. É quando existe o prejuízo, quando eu aplico o recurso e eu não consigo tirar nenhum proveito daquele recurso. Aí eu tive prejuízo naquele investimento. Então, veja que a administração financeira, ela não só vai apenas se preocupar em cuidar do dinheiro, em controlar o dinheiro em si, fazer todo o aspecto de controle, mas ele também vai trabalhar focando na projeção, ou seja, no olhar futuro, ou seja, qual é a rentabilidade, qual é o lucro que esse capital aplicado na empresa está resultando.
Assim como também a administração financeira ela se preocupa com um outro fenômeno financeiro chamado de liquidez. É um termo bastante utilizado, mas de pouco conhecimento por parte das pessoas que estão envolvidas dentro do cenário empresarial. O que é a liquidez? A liquidez, em resumo, é a capacidade que um ativo tem em se converter em dinheiro. Nós sabemos que as empresas, quando investem capital, ele não só tem capital ali em espécie, ou seja, ali disponível, que é o dinheiro no caixa da empresa, que é o dinheiro no banco ou em uma aplicação financeira de curto prazo. Ele também tem capital investido em itens imóveis, ou seja, que nós chamamos ali de imobilizado, que fazem parte do patrimônio, que o patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações que cada instituição tem. Então a liquidez também é importante. Veja que a administração financeira se preocupa com a rentabilidade, que é o retorno esperado do investimento, o lucro em si, como também com a liquidez, ou seja, aquele capital meu aplicado em ativos, em recursos físicos, ele está tendo um grau de liquidez satisfatório ou ele está estagnado, até porque uma das premissas da administração financeira é que o dinheiro ele tem influência no tempo, o tempo influencia o dinheiro. Isso faz com que, se o dinheiro ele permaneça estagnado, parado, estacionado por muito tempo, ele está perdendo valor em decorrência desse tempo de estagnação. Então, essa rotatividade, essa fluidez, essa liquidez, como é dado a esse fenômeno financeiro de conversão em dinheiro imediato, ela precisa ser e ter um grau satisfatório. É por isso que nós estamos abordando aqui, na aula de hoje, a rentabilidade e a liquidez. E nesse slide atual, slide 6, ele vai trazer o conceito de rentabilidade. O que vem a ser rentabilidade? Rentabilidade é o lucro de uma determinada empresa, ou seja, rendimento atribuído ao capital investido, diferença entre a receita e a despesa em um determinado período. Como já foi mencionado anteriormente, as empresas buscam resultado, os investimentos necessitam de resultados. Por isso que a administração financeira ela tem essa preocupação com a rentabilidade. Qual é a margem de lucro? Qual é a rentabilidade que esse negócio está me proporcionando? Sabemos que, dependendo da característica ou da especificidade do negócio, eles terão margens de lucratividade, de rentabilidade diferente. Por exemplo, uma empresa no segmento do varejo, do ramo alimentício, no segmento de commodities, normalmente eles ganham na quantidade, porque a margem de lucro ou rentabilidade desses itens ela é baixa. Porém, atividades, negócios envolvidos com a área de tecnologia ou que tem algum valor agregado, ou seja, que tem alguma diferenciação no produto ou serviço oferecido no mercado, eles acabam tendo uma margem maior de lucratividade. E algumas áreas específicas que nós sabemos que é uma questão comercial. Um exemplo que eu posso citar aqui, a área de estética, é uma área que tem uma rentabilidade considerável, o ramo óptico, o ramo farmacêutico, entre outros, que apresentam uma margem de lucratividade um pouco maior do que outras áreas. E aí vai depender do tipo do negócio, como já foi mencionado nesse momento. Como também temos que entender que quando nós falamos em rentabilidade, logo estamos falando em dois termos bastante utilizados dentro do cenário financeiro, que é a receita e o lucro. É importante sabermos diferenciarmos esses dois itens, até porque tem um ditado antigo que diz assim: olha filho, o apurado não é lucro. Ou seja, quando o ditado dos mais antigos falas das pessoas mais experientes mencionam que o apurado não é lucro, é porque ele está dizendo ali que o apurado é a receita, é tudo que entra na empresa. Já o lucro é quando eu deduzo as despesas. Existe um dado bastante
intimidador, ou seja, importante de certa forma, intimidador no sentido de ser um dado que traz aí uma responsabilidade muito grande para os pequenos e micronegócios que estão iniciando, é que o próprio IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, assim como o SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, já possui dados estatísticos que afirmam que boa parte, um grau elevado, um nível significativo de empresas que abrem, das microempresas, elas acabam fechando com menos de 2 anos. O que é isso? É reflexo de uma área financeira mal administrada e reflexo também dos pequenos negócios não terem essa percepção de diferenciar entre a receita, o apurado, e o lucro. Muitas vezes, quando ele investe o dinheiro na empresa, o capital de giro, que começa a ter o retorno desse capital de giro em forma de receita, os pequenos e microempresários que não têm assim, um domínio pleno da administração financeira, eles acabam confundindo aquela receita que entra e gastando ela por completa, vindo assim ter um estado de rentabilidade negativo no negócio e até mesmo um estado de liquidez extremamente baixo, ou seja, a empresa não tem capital suficiente para custear seus passivos, ou seja, suas obrigações de curto prazo. E aí, quando nós falamos em rentabilidade, falamos em receita, que é todo e qualquer fluxo de dinheiro, de capital que entra na empresa pela atividade operacional ou não operacional do negócio, é tudo aquilo que você fatura, é a sua receita. Já o lucro é quando há deduções. Porém, os lucros empresariais, eles também têm suas classificações. Eu tenho o lucro bruto, porque quando nós falamos em rentabilidade, logo remetemos a receita e lucro, e por sua vez, quando nós começamos a estudar esse aspecto de receita e de lucro e de despesa, por sua vez, já que o lucro é a dedução das despesas da receita, logo nos vem na mente, ou seja, o estudo sobre a DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, que a DRE é uma demonstração financeira bastante utilizada, que reflete em um dado momento a situação financeira da empresa. Então, nós temos lá, numa DRE básica, nós temos a receita operacional bruta, onde todo o faturamento da empresa é a receita. A receita, por sua vez, tem a receita bruta e tem a receita líquida. A receita bruta é todo o faturamento obtido pela empresa. Quando eu deduzo da receita bruta os impostos sobre venda, que vem a questão tributária, aí eu vou ter a receita líquida. Veja que a receita está classificada em receita bruta e receita líquida. A receita bruta é todo o faturamento da empresa. Já a receita líquida é quando eu deduzo os impostos sobre vendas, ICMS, PIS, COFINS, IPI, entre outros. Aí eu obtenho uma receita operacional líquida. Aí é onde eu vou começar a deduzir da minha receita operacional líquida o custo da mercadoria vendida, ou custo do serviço vendido, também conhecido como CMV. Aí quando eu deduzo o CMV da minha receita operacional líquida, eu obtenho o lucro operacional bruto ou simplesmente lucro bruto. Aqui no nosso slide nós trouxemos o conceito de lucro bruto, constitui a diferença entre a receita operacional líquida e o custo da mercadoria ou serviço vendido. Então, vejam que tudo que entra na empresa, eu deduzo os impostos, aí eu vou ter a receita líquida, aí eu deduzo a compra do material, o custo do material que eu estou vendendo, se for comércio, se for serviço, o custo do serviço prestado, se for indústria, o custo direto da matéria-prima, etc., para poder obter o lucro bruto. Porém, o lucro bruto ainda não é o lucro definitivo, até porque o lucro nós podemos classificar entre esses dois itens que está mensurado aqui no slide. O lucro bruto é quando eu deduzo o custo da mercadoria, porém ainda não é o lucro final, e eu vou ter o lucro líquido. O lucro líquido ele é obtido quando eu pego o lucro bruto e deduzo as despesas operacionais e as despesas não operacionais, que envolve todo tipo e qualquer despesa do negócio.
tais como despesas fixas, aluguéis, energia, água, telefone, folha de funcionários, e as despesas variáveis, que aí vai depender do tipo de despesa, se é eventual ou não, ou é efetiva. E aí eu vou ter o meu lucro líquido. Quando eu deduzo todo tipo de despesa, eu vou ter o meu lucro líquido do período. Então, vejam que há uma diferença entre receita e despesa, assim como eu tenho diferença entre a receita bruta e a receita líquida, e eu também tenho umas principais especificidades entre o lucro bruto e o lucro líquido. Então, pessoal, aqui no nosso material nós abordamos essa questão, o conceito de lucro e receita. O lucro é o resultado obtido pela diferença entre todas as receitas em relação a todas as despesas, e receita é toda e qualquer entrada de recursos financeiros na organização. Nós já mencionamos de maneira efetiva como o que é que vem a ser uma receita, que é todo e qualquer faturamento que a empresa consegue com recursos, ou seja, com vendas, seja do negócio ou extra negócio, que se dá o nome de não operacional. E o lucro é quando eu começo a deduzir essas despesas e os custos efetivos do meu negócio. Aí eu vou obter os lucros, tá certo? Após detalharmos e falarmos um pouco sobre a questão financeira, rentabilidade, liquidez, receitas e lucros, é importante ressaltar agora, nessa segunda parte da nossa aula, essa segunda etapa, os grupos de interesses financeiros. As principais abordagens dos grupos de interesses nas empresas, nós temos como referência os shareholders e os stakeholders, tá certo? Nós temos vários grupos, mas os principais e mais abordados e mais utilizados na didática da administração financeira é o modelo shareholder e o modelo stakeholder. Como é que funciona a metodologia desses grupos? Bom, é muito simples. No modelo shareholder, a própria palavra shareholder quer dizer acionista ou investidor. Nós sabemos que boa parte de todo acervo teórico da administração, inclusive a própria administração clássica, teve como origem alguns autores americanos, então nós vamos ter aí muitas terminologias inglesas, tá certo? Então, shareholder é uma palavra inglesa que quer dizer acionista ou investidor. Ou seja, esse modelo financeiro, ele vai focar e priorizar o investidor, porque nós sabemos que muitas vezes não é dado a atenção devida aos investidores, ao proprietário, ao empresário. Até porque, principalmente na nossa cultura aqui brasileira, há uma dificuldade muito grande para se empreender aqui no Brasil. Para você iniciar um negócio, há uma forte burocracia, uma carga tributária excessiva que inviabiliza o negócio. Passa muitas vezes você ser um empresário, ter uma visão empreendedora, ser mais um castigo, uma espécie de castigo, ou seja, você vai sofrer com o governo, você vai sofrer com os órgãos públicos, você vai ter dificuldade com as questões trabalhistas, prestação de serviço, e enfim, vai ser um grande desafio. E na verdade, em países desenvolvidos, nós sabemos que empreender é algo mais concebível, é algo que é até fomentado pelo governo, pelas instituições governamentais, o empreendedorismo, ou seja, alguém abrir um negócio, a desburocratização. Por quê? Porque alguns desses governos têm essa visão também voltada para o investidor, ou seja, uma valorização do investidor, porque ele está aplicando seu recurso e ele precisa do resultado. Então, o modelo shareholder, ele vai priorizar o acionista, o investidor. É um modelo que privilegia principalmente o proprietário e os investidores de um modo geral. Porém,
Nós sabemos que ao longo do avanço dos estudos e da teoria da administração, principalmente nesse aspecto financeiro, que é muito importante, foi concebido, ou seja, desenvolvido também um outro modelo, chamado modelo stakeholder. Ou seja, o modelo stakeholder é um modelo mais amplo. Ele vem a privilegiar todos os grupos de interesse que contribuem direto ou indiretamente para o sucesso da organização, em maior ou menor grau. Veja que no modelo shareholder, o foco principal era o investidor, era o acionista, era o retorno, era o lucro. Basicamente, as estratégias são voltadas com foco e ênfase no investimento. Porém, o modelo stakeholder ele é um modelo bem mais amplo, que não apenas prioriza, ele atende também os anseios dos investidores, ele dá um olhar também para o investidor, porém ele não fica apenas focado, apenas ligado no investidor, ele também trata com os demais grupos, que aí nós temos aí uma gama de grupos que envolve até a obtenção do lucro. Nós temos aí os colaboradores, funcionários, nós temos os fornecedores, nós temos os parceiros, nós temos o governo, toda essa gama de grupos que esteja diretamente ou indiretamente envolvido na empresa, é dada uma atenção pelo modelo stakeholders. E aí nós temos aqui elencado os principais grupos de foco desse modelo, que é o cliente, o consumidor. Ele visa o cliente, não apenas o lucro, como o modelo shareholder. Ele contempla a sociedade, a comunidade, os funcionários e colaboradores, os diretores e gerentes, os fornecedores intermediários, os investidores, os proprietários e acionistas. Veja que ele é um modelo mais completo, que não apenas atende somente com ênfase e foco no lucro, mas ele também comporta, ou seja, engloba todas as outras questões, que o lucro é o resultado. Mas para que nós alcancemos o resultado, é necessário inúmeras variáveis, todo um processo até chegar no resultado. Então, o que é mais importante é o resultado ou os meios? Então, ambos são importantes. Mas para você ter um resultado bem significativo, é necessário tratar os meios, os canais e as ferramentas para chegar naquele resultado. É isso que o modelo Stakeholders contempla. Bom, pessoal, na aula de hoje nós apresentamos os principais objetivos da administração financeira, que é a rentabilidade e a liquidez, conforme já mencionado. Nós compreendemos as diferenças entre receita e lucro. Receita é tudo que entra na empresa, é o apurado. O lucro é quando eu deduzo as despesas. E entendemos a importância dos grupos de interesse financeiro, que nós abordamos dois, os shareholders e os stakeholders, tá certo? Como prática, nós trouxemos aqui um breve exercício que tem 4 questões, para que vocês exercitem a mente sobre esse estudo. Primeiro, explique com suas palavras pelo menos 3 diferenças entre receita e lucro. Você pode dar aí um exemplo prático, tá certo? Do dia a dia seu, porque nós sabemos que a administração financeira não é só a administração corporativa, não. Existe a administração financeira doméstica, existe a administração financeira pessoal, do dia a dia, que tem muita correlação com o que nós estudamos aqui de um modo geral. Segundo, o que é recurso operacional e recurso não operacional? Nós sabemos que as empresas possuem inúmeros recursos. Em aulas anteriores, nós já falamos desses recursos, quais são os principais recursos. E quando a gente fala em recurso operacional e não operacional, quais são os recursos operacionais? Quais são os recursos não operacionais? Lembra que nós falamos o que vem a ser uma receita operacional e não operacional, não só na aula de hoje, como nas aulas anteriores. Terceiro item, quais os principais objetivos da administração financeira? Isso daí nós já falamos, comente nessa questão aí. E o quarto e último apresente pelo menos 3 pontos positivos e negativos dos grupos de interesses financeiros, dos stakeholders e dos shareholders, tá certo? Bom, nós fixamos um prazo de entrega para esta atividade, que é valendo nota.
enviar essa atividade para o e-mail prof.ricardofirmino@gmail.com até o dia 30 de abril de 2020, tá certo? Valendo nota. E como reflexão, como é de costume, nós trazemos uma frase de reflexão para todos. Deixamos aqui mais uma frase de Henry Ford, que diz assim: obstáculos são aquilo que vemos quando afastamos nossos olhos do objetivo. Olha que frase extraordinária do patrono da administração clássica, dos primórdios da administração, Henry Ford, que diz que obstáculos é quando vemos apenas aquilo que nos afasta do objetivo, porque quando nós focamos em nossos objetivos, não há obstáculos, ou se houver obstáculos, esses obstáculos serão superados com ênfase, com foco somente nos objetivos. Bom, pessoal, espero que tenham gostado de mais uma aula. Deixe seus comentários, deixe suas dúvidas, suas sugestões, dicas, tá certo? Então, agradeço a todos e espero ver vocês em breve nas próximas aulas. E um forte abraço e até mais.